Bom dia, que você tenha um dia abençoado por Deus, um dia debaixo dos seus cuidados. Hoje eu gostaria de tratar um pouco sobre como nós devemos lidar com a palavra de Deus. Primeiro devemos entender que a palavra de Deus é o instrumento, o instrumentário que o Espírito Santo utiliza para tornar verdade, realidade experimental nas nossas vidas tudo o que está presente na redenção e a partir da encarnação do Verbo, ou seja, da entrada de Jesus como Messias nesse mundo, se tornou efetivamente real, ou tornou real todas as implicações da nova aliança. Vivemos agora a experiência poderosa, a atuação sacrificial completa de Jesus a partir do que ele fez na sua obra e ministério nesse mundo, culminando na experiência zênite da cruz. A partir daí, o Espírito Santo utiliza a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho Santíssimo, singular, poderoso, transformador para mudar a nossa história e fazer essa grande transformação e mudança histórica nas nossas vidas. Nós estamos diante de um texto, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 29, que dentro da narrativa de Mateus se tornou, ele colocou como o final do que a gente conhece como o Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha, por assim dizer, é a explicitação da ética do reino de Deus e a verdade a ser existencialmente seguida na nova aliança. Aqui, Jesus fala como a gente vai lidar com essa palavra, estabelecendo um princípio poderoso para todos nós. Olhando para o texto, nós podemos extrair aqui 3 lições importantes. A primeira delas, pensando em como devemos lidar com o texto sagrado, nós precisamos entender que ele precisa se tornar verdade no ser. Veja como Jesus aqui fala, retratado no Evangelho de Mateus, em sua tradição querigmática. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, note bem, Jesus disse que não adianta você conhecer, ouvir, se tornar ouvinte dessa palavra, desse evangelho, ter relações com esse evangelho, se você não pratica. Se você não permite que o evangelho entre na sua vida e faça alterações, mudanças, se você não está aberto para a sua transformação e a atuação do Espírito Santo dentro de você. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala de praticar. E eu pratico para que esse evangelho se torne verdade do ser dentro de mim e a partir de mim produza transformações, como disse João, fluindo como um rio de água viva. Jesus diz que quando eu pratico, permito que o evangelho seja uma verdade dentro do meu ser, eu construo a minha vida numa rocha sólida. Tem mais. Jesus diz também que eu preciso lidar com essa palavra como resistência efetiva para lidar com todas as intempéries e conjunturas da vida. Note bem, o mundo é marcado por muitos desdobramentos.
O mundo é marcado por violentas reações. O mundo é marcado por oscilações profundas. O mundo é marcado por oposição poderosa. Se eu não tenho algo que me capacite e qualifique a resistir a todo esse desdobramento, a toda essa conjuntura, que é o viver a vida, que é o viver no mundo, minha casa, minha construção vai fatalmente cair, não vai prosseguir, não vai ser real. Eu preciso compreender que a verdade precisa ser verdade do ser dentro de mim, poderosamente, para a glória do Senhor, mas isso tudo acontece à medida em que a palavra se torna a verdade do ser em mim e se torna uma agência de resistência, um local, um trincheiramento onde eu estou seguro e protegido. A palavra precisa ser isso dentro de mim e dentro de você. Aí entra uma terceira questão. Quando eu não faço isso, quando eu não tenho essa posição, essa postura com a palavra de Deus, quando ela não se torna essa verdade do ser dentro de mim, quando ela não se torna esse local de resistência, o que ocorre? Fatalmente você vai sucumbir diante de todas essas conjunturas. Olhe bem que no versículo 25, Jesus diz: E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces estabelecidos na rocha, na própria palavra, na Escritura. Mas, note bem, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Notem esse contraste excelente que Jesus faz. Primeiro, aqueles que tornaram a palavra, o evangelho, verdade de ser, do ser dentro de si. E aqueles que não fizeram isso, que construíram a sua vida, que lidaram com as intempéries, mas ela, como não era a verdade do ser dentro dele, eles não conseguiram um local de proteção e resistência, e de Jesus a sua casa desabou. Tudo que ele construiu desabou, e foi uma ruína terrível. É assim que é quando nós não praticamos e não lidamos acertadamente, assertivamente com a palavra de Deus. Essa manhã eu te desafio a tomar essa atitude poderosa, necessária, de viver as implicações poderosas do Evangelho singular de Jesus dentro de você, para a sua glória. Que Deus lhe abençoe.